Santo e abençoado dia, querido povo de Deus. Que alegria, mais uma vez, nos encontrarmos aqui no nosso programa A Fé que Professamos. O nosso programa de toda quarta-feira, esse programa que chega até você, sempre apresentando aquilo que é a vida da igreja. No programa de hoje, de uma maneira muito especial, nós queremos falar sobre esta grande semana que estamos vivendo, a Semana Santa. Esta semana que se iniciou com a celebração do Domingo de Ramos e terminará com a celebração da Páscoa do Senhor num próximo domingo. Durante essa semana, nós temos assim a grande oportunidade de colhermos os frutos da quaresma que vivenciamos. Temos ainda a grande oportunidade de nos aproximar daquilo que é o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. É importante sabermos que a Semana Santa, ela é a semana mais importante do ano litúrgico. E durante essa semana, nós somos de fato mergulhados naquilo que foi o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. A Semana Santa, ela possui a sua observância litúrgica desde o século II. O núcleo originário mais antigo da Semana Santa é o da Vigília Pascal, da qual havia vestígios já no segundo século da era cristã. Era sempre uma noite de vigília em memória e expectativa da ressurreição de Jesus. A vigília logo se juntou assim à recepção dos sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a confirmação e a Eucaristia, de modo que se tornou, por sua vez, uma grande noite sacramental da Igreja. Posteriormente, a Vigília Pascal foi estendida assim no tempo e transformada no tríduo da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Então, todos os dias dessa semana possuem uma singular importância, possuem um valor, porque faz memória ao mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor, algo do qual os cristãos já viviam desde o século II. E durante essa semana inteira, podemos destacar, por assim dizer, algumas celebrações que nos faz mergulhar dentro deste mistério com mais intensidade, com mais profundidade. Hoje, por exemplo, quarta-feira, em muitas paróquias, especialmente no interior, realiza-se a famosa procissão do encontro, que é aquela procissão em que os homens saem de uma igreja ou de um determinado local com a imagem do Senhor dos Passos e as mulheres saem de um outro ponto com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Acontece assim o doloroso encontro entre a mãe e o filho. E aqui também o padre, o presidente, proclama e celebra assim o sermão das 7 palavras de Cristo na cruz, levando assim os fiéis a uma reflexão e convocando também os fiéis à conversão e à penitência. Quinta-feira, amanhã, nós também iremos viver algumas celebrações que nos ajudarão mais intimamente nos aproximar desse mistério, desse grande mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. A Quinta-feira Santa possui diversas cerimônias, diversos ritos. Uma das cerimônias litúrgicas é a bênção dos santos óleos, usados durante todo o ano pelas paróquias. São 3 os óleos abençoados nesta celebração: o óleo do crisma, o óleo dos catecúmenos e dos enfermos. Nesta quinta também há a celebração que nós conhecemos, nós chamamos a celebração do lava-pés, que recorda
a última ceia do Senhor. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, quer demonstrar seu amor por cada um e mostrar a todos que a humildade e o serviço são o centro da sua mensagem. Portanto, esta celebração é a maior explicação para o grande gesto de Jesus, que é a Eucaristia. Nesta quinta também, com a Santa Missa da Ceia do Senhor, celebrada na tarde ou na noite desta quinta-feira santa, a igreja ela inicia assim ao chamado Tríduo Pascal e faz memória à última ceia, aquela da qual Jesus, na noite em que foi traído, ofereceu ao Pai o seu corpo e o sangue sob as espécies do pão e do vinho, e de tal forma os entregou aos seus apóstolos para que os tomassem, mandando-os assim fazê-lo em memória. Nesta missa também celebra-se assim a instituição do sacerdócio, pois foi na véspera de sua paixão, durante a última ceia, que nosso Senhor disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Com essas palavras, o Senhor instituiu a Eucaristia e o sacerdócio. Na sexta-feira santa, a tarde da sexta-feira santa apresenta o drama incomensurável da morte de Cristo no Calvário. Com a paixão de Jesus, segundo o Evangelho de João, contemplamos o mistério do Cristo crucificado, com o coração do discípulo amado, da mãe, do soldado que o transpassou o lado. Há um ato simbólico muito expressivo e próprio deste dia, que é a veneração da Santa Cruz, momento em que esta é apresentada solenemente à Assembleia. Nesta Sexta-feira Santa é também o único dia do ano em que não se celebra a Eucaristia, apenas a celebração da Paixão do Senhor. E no Sábado Santo, ou Sábado de Aleluia, é a principal celebração, é a Vigília Pascal. Esta inicia-se na noite do sábado, em memória à noite santa da ressurreição gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nela, a igreja mantém-se de vigília à espera da vitória do Senhor sobre a morte. Assim, os 5 elementos que compõem a liturgia da Vigília Pascal são a bênção do fogo novo e do círio pascal, a proclamação da Páscoa, que é um canto de júbilo, anunciando assim a ressurreição do Senhor. Logo em seguida, a liturgia da palavra, que é uma série de leituras sobre a história da salvação e a renovação das promessas do batismo. Por fim, a liturgia eucarística. E o domingo de Páscoa. Este é o dia santo mais importante do ano para os católicos. Depois de morrer crucificado, o corpo de Jesus foi sepultado ali e permaneceu até a ressurreição, quando o seu espírito e o seu corpo foram reunificados. A presença de Jesus ressuscitado não é uma alucinação dos apóstolos. Nosso grande amado está realmente vivo, está realmente conosco. E assim será, hoje e para sempre. A nossa única e verdadeira alegria é o Cristo ressuscitado. Então, diante destas breves informações sobre a Semana Santa, sobre esses dias que ainda vamos viver, nós estamos praticamente na metade da Semana Santa, então todas essas informações, a gente espera sim que com elas
possamos viver bem essa Semana Santa, para que possamos, no domingo de Páscoa, cantar o Aleluia, possamos cantar a vitória de Cristo sobre a morte, que é a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte que estava reservada para todos nós. E desejo assim que possamos viver essa semana verdadeiramente santa, que possamos assim ressuscitar com o Senhor no domingo de Páscoa. Por fim, eu convido você ao final desse vídeo a dar o like, a se inscrever no canal e a compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.